Olá, alunas! Olá, alunos! Chegamos mais uma aula de Geografia. Eu sou Laércio de Mello e temos mais um assunto para trabalhar com vocês sobre a população economicamente ativa. O que é isso? O que é a PEA, a população economicamente ativa? E os setores da economia que a gente vai analisar. Quais são os objetivos? Compreender o conceito de população economicamente ativa. Note, você, quando está no ensino médio, até o terceiro ano, né, lá na frente, quando chegar, você vai dizer, ó, não faço ainda parte da população economicamente ativa. Quando começo a trabalhar, eu entrei naquele processo, porque estou ganhando e vou consumir. Caracterizar os setores da economia e suas principais atividades econômicas. Lembra daquela história do primário, secundário e terciário? Isso é fundamental, é importantíssimo. Se o país tem mais gente no primário, no secundário e no terciário. Compreender como a população economicamente ativa está organizada dentro de cada setor. E para isso vamos usando exemplos. Quando eu aprendo um exemplo, eu tenho que ter a capacidade de transferir este exemplo para outras situações. Vamos então a um deles? Vamos lá. População economicamente ativa, PEA. Pode aparecer no seu vestibular lá na frente, no seu Enem, lá na frente, só o termo PEA, você tem que saber. É um indicador. Como assim? Ele equivale ao percentual da população em idade de trabalho, realmente ocupada, que tem um serviço fixo ali, ou apenas buscando um trabalho em um determinado lugar. Então, vamos ver um exemplo prático aqui, ó. Raio-x do mercado de trabalho. População economicamente ativa. Brasil, 101 milhões. População ocupada, né? 92 milhões. População desocupada, 8,4 milhões. Tenho que decorar esses números? Não. Isso se altera. A pandemia mudou todo o cenário, que esse aqui era o cenário de 2009, 2010 se alterou, 2011 alterou, 2014 foi um jeito, 2015 foi outro, 2019 era um, até o final do ano, quando veio a pandemia. E veja, o importante é só que você saiba que tem essas alterações. Você só tem que saber ler isso e como isso aparece dentro do processo. População desocupada. Às vezes não aparece a população desocupada, porque já está há muito tempo a pessoa procurando emprego, ela para de procurar, ela desiste, ela não aparece na projeção. E tem uma melhora da economia, a pessoa se anima, vai em busca de emprego, quando ela chega na sua agência de emprego, na sua cidade, no seu município, aí ela aparece na estatística. Então esses dados, eles têm como número absoluto, bastante alterações, tá? Bastante mudanças. Isso está ligado à pirâmide etária, né? Está ligado a PEA está aqui, ó. A população lá dos seus 20 aos seus 60 anos. E note como a população está envelhecendo, e envelhecendo bem, com saúde, vai ter que puxar essa régua mais para cima. Aliás, não foi puxado nos últimos anos por causa da aposentadoria? Um exemplo que eu sempre dou, me usando. Quando eu nasci, lá na década de 60, as pessoas no Brasil viviam menos de 50 anos. Por isso que se aposentava com 30 anos de trabalho. Aí se ela começava a se aposentar ela começava a trabalhar, com 20, com 45, 50 anos, ela já tinha que estar se aposentando, porque senão ela já ia morrer. O que aconteceu de lá para cá? Em vez de a gente morrer com 50 anos, a gente está morrendo com 75 anos. Então, em tese, me deram um quarto de século a mais. Por isso que teve que mexer na régua de tempo de aposentadoria. Hoje é uma soma, idade mais contribuição. Isso está associado com os dados do PEA,
com os dados da pirâmide etária. Tudo isso forma um conjunto para que nós possamos entender o nosso país. Quem que usa isso? Os governos municipal, estadual e federal, as empresas, para que elas possam fazer projeções. É claro que os bancos vão precisar desses dados, para quando vai fazer um brinquedo, quando vai fazer um carro e assim por diante. A população economicamente ativa, aposentados com 65 anos ou mais, e os países. Vamos lá. Índia, que é o verdinho aqui. Note o que aconteceu com a população economicamente ativa da Índia no ano 2000. Aumentou, certo? Olha aqui a questão da aposentadoria. Idem. Note que nem todos seguiram o mesmo desenho, né? A China, olha aqui, ó. População economicamente ativa. Veja que tem um ponto de intersecção, vocês aprendem isso em matemática, quando a gente pega os dois maiores países do planeta em número de habitantes. A Índia teve uma queda. O que aconteceu com a questão das aposentadorias? Continuou aumentando de maneira acelerada. Coreia do Sul. Veja que a Coreia do Sul ficou estável a população economicamente ativa. Eles não mudaram, nem aumentaram o número de empregos, nem diminuíram. Mas aumentou o quê? O número de aposentados. Precisamos ler um por um? Não. Eu estou dizendo para vocês que a gente precisa parar e acompanhar o desenho de um gráfico. O gráfico demonstra muito bem o que está acontecendo na geografia. Seja a geografia do seu município, do seu estado ou do país. Tá bom? Bom, vamos dar uma treinada nisso aqui? Leia a tabela, ou seja, responsabilidade tua, certo? E indique qual dos fenômenos econômicos está relacionado com o caráter concentrador de atividades econômicas. A, B, C ou D? Sua vez. Qual letra você respondeu? Vamos lá? Ó, leia a tabela, setor primário, secundário e terciário. Daí nós temos 25% no primário, 21%, estou arredondando, tá? E 58% no terciário, que são os comércio e serviço. Eu não sei porque a tabela é assim, porque o comércio para mim é um tipo de serviço, mas tudo bem. É que o pessoal está separando aí, talvez a seguinte, talvez não, é esta a ideia. O dentista é o serviço que ele presta, o professor é o serviço que ele presta, o médico é o serviço que presta e assim por diante, tá bom? Você fez a leitura e daí diz o seguinte: com o caráter concentrador nas atividades econômicas da população brasileira, setor financeiro de mercado, setor terciário, setor regionalização de produtivo, a informalidade comercial ou desemprego conjuntural. Se você marcou a letra B, está certo. Agora, resolve você decorar isso? Nada. O que você tem que saber sobre esta ideia de você ter muita gente no Brasil, quase 60% da população, no terciário? Pensa comigo.
Se eu tenho muita gente no terciário, significa que eu tenho poucas empresas dentro do país. Se eu tenho poucas empresas dentro do país, eu gero menos emprego. Quer se certificar disso? Quando for ao supermercado com os seus familiares, ou mesmo vai na despensa da sua casa e veja quantos produtos são importados. Exemplo, alguns automóveis no Brasil dizem indústria brasileira. Não é verdade. Alguns refrigerantes no Brasil dizem que é indústria brasileira. Não é verdade. O fato de ser feito aqui, de ser montado aqui, não significa que a empresa seja brasileira. Sanduíche, tem empresas de sanduíche que estão aqui. Mas o sanduíche que custa 10, uma parte do dinheiro precisa em forma de royalties para o país de origem. Este que é o problema de você não ter um setor secundário, que é o das empresas grandes, e ter mais um setor terciário. Exemplo do queijo. Vai ao supermercado e você vê o queijo francês, que foi feito com a soja que o gado comeu para gerar o leite, saindo aqui do interior do Paraná, de uma das regiões mais férteis do mundo, né? A região de Palotina, ali de Toledo, a região de Cascavel, o norte do Paraná, Londrina, Maringá, onde tem a terra vermelha, que não é terra roxa, certo? As pessoas traduziram errado o rosso e o rojo do espanhol e do italiano para terra roxa. Então, sai do nosso setor primário, vai para o secundário na Europa e volta para os nossos supermercados venderem. É isso que tem que ficar, não adianta decorar esses números. Não servem para nada, a não ser como que você entende tudo isto. PIB nacional por setor. O que é PIB? Resolve eu saber que é Produto Interno Bruto? Também não resolve nada. Se eu não souber que é a soma do trabalho do teu pai, da tua mãe, o meu, todo mundo que está na PEA, no final do ano, dá um valor. E este valor a gente chama de PIB. Note, para justificar aquilo que eu mostrei antes, que nós temos uma grande área aqui, ó, no setor terciário. E olha como a área da indústria é pequena. Significa que geramos poucos empregos na indústria. E isto é ruim para o país. Tome isso como uma questão de cidadania. Não é só para a aula de geografia, isso é para qualquer uma das circunstâncias. Aliás, você pode ser um criador de indústria. A escola tem que servir para isso também, né? Quem sabe você arrume um novo jeito de industrializar a soja para que ela seja consumida pelo gado e faça o queijo. Você seja um aluno, uma aluna que vai desenvolver um automóvel aqui no Brasil. E assim por diante, tem que ser inventado. Nós temos que aumentar esta fatia na indústria. Temos que aumentar urgentemente para o bem do país. Repito, não é só para geografia isso, é cidadania. E a escola serve para isso. Pensando nesse fato que você vai treinar agora mais conhecimento, escrever é fixar conhecimento. A escrita é fundamental para mostrar que eu tiro algo que está abstrato da minha cabeça e vai para o concreto em letras. No Brasil, o ingresso da mulher no mercado de trabalho formal, em tese, aquele que tem a carteira de trabalho. Isto é, sua inserção na população economicamente ativa ainda esbarra em inúmeros obstáculos. Elabore um texto que indique 2 fatores que dificultam a entrada da mulher, ou a entrada feminina no mercado do trabalho. Vamos lá? Sua vez.
O que você respondeu? Essa pergunta mostra muito da nossa cultura e automaticamente reflete em vários outros setores. No Brasil, o ingresso da mulher no mercado de trabalho ainda é problemático. Se você respondeu que as mulheres precisam lidar com situações que vai desde o assédio e a jornada tripla, trabalha de manhã e à tarde e ainda trabalha à noite, faz o mesmo serviço e até melhor do que os homens, em muitos casos, e ganha menos, demonstra o quê? Como nós estamos atrasados do ponto de vista de desenvolvimento humano. E essa, claro, é uma questão de gênero, né? Mas é inaceitável essa discriminação e o Brasil precisa urgentemente resolver isso para melhorar a sua visão até lá fora, para que as pessoas nos respeitem mais. Consumo cai com a idade. Turma, está relacionado a todos os procedimentos, a PEA. É claro que, por exemplo, quando a gente olha aqui o consumo lá no Japão e na Coreia do Sul, que são países desenvolvidos, a população quando envelhece, talvez ela use menos automóvel, a pessoa não quer dirigir para quê? Questão de trânsito e tudo mais. Ela já não tem mais certas necessidades que a gente tem quando é jovem, mas vai ter consumo em outras situações, por exemplo, na farmácia, plano de saúde, não médico, mas aquele consumo trivial que existia, reduz e muito. É mais um dado, mais uma informação para que você vá construindo a ideia de população economicamente ativa. Aquele cara que trabalha, aquela mulher que trabalha, tem o seu consumo, tem os seus hábitos, tem os seus desejos, porque consumir é um desejo. Você olha as coisas, veja entre vocês, se é um menino, uma menina, um rapaz, uma moça, aparece com um tênis novo. A gente já olha, opa, eu quero também, você comprou, quando você pagou. Nós temos esses desejos, isso nos ativa, nos cativa, eu quero aquele tênis também. Usa uma semana, já desistiu e vai para um canto, né? Que nem brinquedo com criança, né? Vamos ampliar um pouquinho mais o entendimento de tudo isso, que diz o seguinte: há cerca de 50 anos, pouco tempo, hein? Final dos anos 90, 60, desculpa. Apenas 15% dos postos de trabalho no Brasil eram ocupados por mulheres. 15%, é muito pouco. Atualmente, elas representam 43%, melhorou. A população economicamente ativa, PEA. Esse dado mostra que o contingente de mulheres responsável pela renda da família aumentou significativamente. Em alguns casos, elas são a principal fonte de renda nas últimas décadas. E os programas de planejamento familiar desenvolvidos pelo Estado por meio do Ministério da Saúde fizeram com que ocorresse uma mudança na dinâmica demográfica. Se a mulher trabalha mais, fica mais tempo fora, o que aconteceu com a demografia no Brasil do ponto de vista de PEA? Vamos lá? Escreva, treine.
que você escreveu? Você falou sobre a queda da natalidade, diminuiu bastante, pirâmide etária, né? A média de filho, estamos com menos de 2 filhos hoje por mulher, porque elas fizeram parte da população economicamente ativa nos últimos 50 anos. Mudou o perfil, mudou o desenho. Tá, população economicamente ativa. Pessoal, vamos olhar aqui, por favor, um período como era, aproximadamente como é hoje, como será. Mundo, nos anos 50 a 80, 1,8, 1,81, 1,86 até 2010. Daí ela cai, vai cair em tese até 2030. Depois até 2050 cai mais um pouco e assim por diante. Regiões subdesenvolvidas, mais desenvolvidas. A queda vai ser ainda maior, é só você comparar, ó. Você vê que tem uma queda ainda maior. Estados Unidos, não tanto, porque os Estados Unidos ele é um país rico, mas ele tem uma parcela da população ainda pobre. Veja o Japão, ele vai ser negativo. E assim, olha o Brasil. Então vamos pegar os extremos. Você pode pegar aqui o Brasil, você olha esses números, olha o que aconteceu aqui com o Brasil, quando você pensa com o mundo, quando você pensa com os Estados Unidos. Eu preciso decorar esses dados? Não, eles sofrerão alterações. Eu preciso saber ler, saber que as populações envelhecem, saber que existe diferença de gênero, que tem um tratamento diferente. Nos Estados Unidos o tratamento para a mulher é muito mais igualitário do que no Brasil, mas nos Estados Unidos e no Brasil é menos do que acontece nos países nórdicos como Noruega, Suécia e Finlândia, e do que na Suíça. Então, cada situação é uma, cada situação nos dará um cenário e um número. E quando eu olhar para aquela tabela na minha prova, ou no vestibular, como é que eu interpreto? Quiz 2, segunda matéria jornalística, abre aspas. Primeira queda da população ativa, em 10 anos, baseado naquele gráfico, inclusive lá. Preocupa demógrafos chineses. A percentagem da população economicamente ativa caiu 1/10 de 2011 para 2010. De 74 para... Desculpa, de 74,5 para 74,4. Mas é tão pequeno. Olha só, uma redução que, por ser a primeira vez em 10 anos, despertou preocupação em demógrafos e economistas da segunda maior economia do mundo. Sobre a população economicamente ativa na China, baseado nesta provocação, tanto do texto quanto do gráfico, como eu sei para vocês, qual que é a resposta certa? A ou B?
Se você marcou a letra A, errou. Letra B, população economicamente ativa corresponde ao número de pessoas que estão empregadas, ou seja, a parcela da população que trabalha ou que procura emprego. Fique atento a esse detalhe, esse é um dado que mostra como que o país está andando, como ele está se desenvolvendo. Pensando nisso, eu vou mostrar para vocês um gráfico para a gente treinar. Olha o que está acontecendo com, seja Japão, seja com a Coreia, com a China e com a Indonésia. Gastos públicos com idosos, uns crescem mais, outros crescem menos. Mas a questão é a seguinte, cada país, cada município e cada estado precisa ter muita consciência disso. No Brasil, agora que começa a se despertar para este assunto. Vamos lá. Existe um número mágico que na China e no Japão, se a pessoa ganha 100, ela guarda aproximadamente 30. No Brasil, se a pessoa ganha 100, ela fica devendo, ela gasta 110. Claro que eu estou exagerando na analogia, mas é para dizer que nós não poupamos. E isto é um problema quando a gente pensa com gastos públicos com idosos. Por isso que o Brasil debateu. E não estou dizendo que os debates foram para o lado certo ou para o lado errado com a questão da Previdência. Estou dizendo que a gente precisa sempre pensar nisso. E a cada 5 ou 10 anos, no máximo, rever o que está acontecendo com os gastos públicos em cada país, em cada município, em cada estado. Questão 3, para você pensar, segundo dados do IBGE, a população economicamente ativa brasileira está ficando mais velha, parecido com o dado anterior que eu mostrei para vocês. E o número de jovens que ingressam na população em idade ativa é cada vez menor. Trata-se de um movimento natural da economia, mas que trará consequências para as empresas. Que tipo de consequências? Sua vez, vamos lá.
O que você respondeu? Que texto que você elaborou? Quais são as consequências? Opa, foi para o lado errado, é aqui, ó. Claro que se tem menos gente nascendo, terá menos mão de obra e até menos consumidor no futuro próximo. Saiba o que é um bônus demográfico? Quando você olha para uma pirâmide, menos gente no topo e menos gente na base, a maior parte no corpo, ou seja, na peia. Esse fenômeno vai atingir o Brasil, já nesse período até 2010, olha só, nós estamos em 2020, né? A partir de 2010 já começou a se configurar e a partir de 2020 a gente estamos vivendo o bônus demográfico e vai por um período que não dá para a gente dizer quando que ele acaba, mas tem aí uma situação importante que nós estamos vivendo, o chamado bônus, que depois vai se fechar esse bônus e daí vamos ter uma população envelhecida. Para fecharmos essa etapa, que é a nossa última questão, vamos relacionar clima com sociedade. A interface clima e sociedade pode ser considerada em termos de ajustamento a extensão do modo como a sociedade funciona em relação harmônica com o seu clima. Vamos lá. O homem e a sua sociedade são os vulneráveis às variações climáticas. É fato, não é determinante, mas é vulnerável. A vulnerabilidade é a medida pela qual uma sociedade é suscetível para sofrer alguma consequência, alguma causa. Aí vem aqui, ó, o texto que você tem que pensar. Considerando o tipo e a relação entre o ser humano e as condições climáticas apresentadas no texto, uma sociedade torna-se mais vulnerável em qual setor da economia? Qual que vai trazer, entre aspas, mais problemas? Explique.
Veja só, isso aqui é fundamental. Tenho duas imagens que ajudam você a ver se fez um texto certo. Soja. Paraná, grande produtor de soja. Nós somos mais dependentes do clima ou do tempo. Tempo e clima são conceitos diferentes, sabe disso? Se tiver variações no tempo ou mesmo o clima não se comportar como está previsto, se chover na hora errada, por exemplo, depois que você plantou ou antes do que você plantou, no momento que a semente está lá fora do padrão no solo, pode não produzir. Ou se chover na hora que vai colher, a soja pode brotar, pode dar uma quebra na soja. Isso acaba mexendo com o comércio de toda a região. Eu só dei o exemplo da soja, mas serve para o milho, para o algodão, serve para a produção de carne. Então, tem sim importância. E, para fecharmos esta aula, não deixe de saber a importância dos setores da economia, onde mais e menos gente trabalha no Brasil, que é no setor secundário deveria ter mais gente, tem mais gente no setor terciário, isso é ruim. E a população economicamente ativa, que se ela for qualificada, é claro, vai dar uma produção maior, porque o Brasil não é um dos países que tem grande produtividade neste planeta. Combinado? Fechamos a conta, até a próxima aula, bons estudos!